Boa noite a todos. Hoje teremos o quarto SMO Talks da Sociedade Mineira de Oftalmologia, na gestão 2025-2026. Temos a honra de ter conosco hoje o Dr. André Cury, do Rio de Janeiro, de Niterói, o Dr. Daniel Vitor, de Belo Horizonte, né, da UFMG, Dr. Wilton Feitosa, da Santa Casa, doutor André, da Fiocruz. É um grande prazer para nós ter vocês aqui para participar desse highlight, depois desse congresso da Sociedade Brasileira aí, do VITS Internacional, que ocorreu no Rio, no final de junho, sucesso absoluto. A gente só ouve elogios, e é um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Se não me corrija se eu estiver errado, o presidente da Sociedade Brasileira de Uveíte é o Dr. André Cury, atualmente, não é isso? Isso mesmo. Então, para nós da SMO, é um prazer muito grande ter vocês aqui essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Declaro aberta a sessão. Ótimo. Obrigado, Murilo. Agradecer sempre a SMO, agradecer a parceria também da Associação Médica de Minas Gerais, hoje com o supervisor técnico aqui, o Thales, que vai nos ajudar. E eu queria comemorar, né, mais essa reunião. Nós já temos aí, parece que uns 7 anos, né? 6 a 7 anos, que nós temos a SMO Talks, e eu sempre lembro do Fernando Trindade, que ele fez um trocadilho, né? Ao invés de SMO Talks, o Small Talks, né? Porque ficou SMO, né? Small Talks, fez um trocadilho aí interessante. E eu queria apresentar um dos nossos palestrantes, Dr. André Cury, que é professor titular do Instituto Nacional de Infectologia, o INE, Fiocruz, chefe do Laboratório de Pesquisa em Oftalmologia do mesmo instituto, e que nós teremos a honra aí de recebê-lo comentando, né, juntamente com o professor Daniel e o professor Wilton, sobre o nosso congresso do IOS, que nós vamos comentar. O professor Daniel Vitor de Vasconcelos Santos, professor associado, chefe do Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG e também coordenador do Serviço de Oftalmologia do HC UFMG, ao qual eu me voluntarizo lá e é meu coordenador também, com muito prazer. E, por último, e não menos importante, nosso grande colega Wilton. Eu segui o ABC, viu, gente? Foi André, Daniel e Wilton. Wilton Feitosa de Araújo, assistente efetivo da Clínica de Olhos da Santa Casa de BH. Eu tenho um orgulho muito grande com o Wilton, porque eu e ele tivemos o mesmo mestre, né? Em UVITS, que é o Rogério Lacerda, que eu nunca deixo de render minhas homenagens, e eu tenho certeza que o Wilton também. Gente, nós vamos fazer uma dinâmica que a gente espera que seja bem agradável, e nós fizemos o seguinte: a gente combinou de fazermos um esquema que começaríamos pelo Wilton. Ele destacou algumas aulas, alguns assuntos, alguns temas que chamaram a atenção na visão dele, e depois a gente ouve o professor André Cury, depois o professor Daniel, ou vice-versa, e vamos fazer dessa noite aqui uma noite bem agradável de informação. E eu queria lembrar que nós estamos, a partir de uma colega nossa, a ideia até brilhante da Clarice Dairel, a gente está aproveitando, né, essa ideia que ela deu de fazer highlights, né, que são destaques nos congressos daquele mês. Então, já fizemos da córnea, já fizemos do glaucoma, vamos fazer agora das uveites, depois a neurooftalmo, né, dentro da programação, de acordo com a diretoria. E o International Ocular Inflammation Society, é o IOIS, né, que é um evento que o André e o Daniel têm todo o mérito de terem trazido aqui para o Rio de Janeiro. Eu posso colocar a palavra para você, Wilton? Fique à vontade. Claro. Posso compartilhar já a tela?
Pode, Thales, ele já ajuda aí. Então, está compartilhado. Então, uma boa noite a todos, né? Eu agradeço ao doutor Murilo, ao doutor Molinari e a toda a diretoria da SMO para participar desse SMO Talks, né? Mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho, né, dos destaques que eu tenho do IOAS 2025. Eu participei parcialmente do congresso, eu participei da quarta e da quinta-feira, né? O grande problema de você ter grandes amigos é que às vezes você tem que se dividir quanto a isso. Então, eu me lembro que no mês de maio, durante o congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma, eu conversei com o Daniel, né? Que nós tínhamos o congresso da SBO, então acabou sendo a data toda realmente para sábado. E como Oswaldo Moura Brasil, o Dico é muito meu amigo, o André é uma pessoa que eu considero muito, o Daniel eu considero muito, e uma oportunidade única de ter realmente um congresso no Brasil. Eu participei parcialmente, mas eh, das sessões que eu participei foram realmente extremamente úteis, né, e que a gente realmente utiliza no nosso dia a dia. Então, eu destaquei dois tópicos que eu achei muito interessante, tá? Então, o meu primeiro destaque foi sobre a questão de doenças inflamatórias. Doenças inflamatórias, tá? Você tem uma distinção de doenças autoimunes e doenças autoinflamatórias. É um assunto que eu já estudo há mais ou menos 2 décadas, realmente sobre isso, e mais ou menos nos últimos 7 anos ele ganhou um impulso muito grande. Então, basicamente, o que nós temos de distinção é que as doenças autoimunes são doenças que envolvem um ataque direto do sistema imunológico, mas basicamente das células da imunidade adaptativa contra tecidos saudáveis, resultando em inflamação e dano tecidual. Ou seja, o epicentro, tá, é o antígeno anticorpo. Então, as células, os linfócitos B estão intimamente relacionados a isso e eles criam realmente memória imunológica. E ao passo que as doenças autoinflamatórias são doenças causadas por uma desregulação da imunidade inata, né, que geram grande atividade inflamatória com injúria e destruição tecidual. Então, você não tem a presença de linfócito T nem linfócito B, mas você tem predominantemente de macrófagos ou células da imunidade inata. E o epicentro é o inflamassoma. Então, o inflamassoma é um conceito que ele vem ganhando corpo ao longo do tempo, e nas aulas que eu observei no Congresso do Rio de Janeiro, né, você abriu assim, um destaque para grandes eventos clínicos realmente relacionados a doenças autoinflamatórias. Então, na verdade, o anticorpo, né, são proteínas sintetizadas por linfócito B que geram a memória imunológica frente a quadros infecciosos, tumorais, a proteínas e antígenos diversos. Então, você gera uma memória imunológica e toda vez que você tem contato com algo que seja parecido, você vai deflagrar uma resposta inflamatória. Ao passo que, tá, o inflamassoma, então aqui você tem dois pesquisadores, o Fábio Martinon, tá? Ele é um bioquímico, e aqui você tem o David Baltimore, tá? Que é um norte-americano, biólogo, ele foi prêmio Nobel de 1975, né, sobre as interações intracelulares e com o desenvolvimento do inflamassoma. Então, inflamassomas são complexos proteicos intracelulares que integram o sistema imune inato e regulam a resposta inflamatória no citoplasma celular. Então, é uma cascata enzimática que ocorre dentro do citoplasma, e quando você tem algum defeito gênico, seja monogênico ou poligênico, você tem uma reação em que você tem uma potencialização dessa resposta inflamatória. Então, os dois padrões que nós temos é o PAMPs e o DAMPs.
Então, o PAMP é um padrão molecular associado a patógenos. Quando você tem realmente em contato com o patógeno, você pode desenvolver essa resposta inflamatória no inflamassoma. E você tem o DAMP, tá? Que é um padrão molecular associado a danos, a própria injúria que você tem. Quando você tem uma dessas duas respostas, você tem uma ativação enzimática, que são as caspases, e você tem a cascata inflamatória intracelular dentro dessa célula da imunidade inata, havendo, às vezes, um aumento da resposta inflamatória e levando a danos teciduais. Muitas vezes esse tipo de célula ela é destruída, você tem a piroptose, que é um tipo de apoptose, tá? Mas muitas vezes ela fica circulante e vai fazendo um dano realmente cíclico. Então, basicamente, ela tem um caráter hereditário, você tem uma desregulação do sistema imune inato com resposta inflamatória exacerbada. Aqui são algumas doenças autoinflamatórias. Isso aqui é uma tabela de 2019. Então, você observa que tem 14 patologias realmente listadas aqui. E dessas 14 patologias, 10 apresentam envolvimento ocular, seja por uveites, seja por inflamação periocular ou por comprometimento retiniano. Então, são doenças que a gente fala, mas é uma raropatia. Mas quem trabalha com VIT, tá, ele tem que ter o conhecimento dessas patologias, que elas vão se tornar cada vez mais emergentes pela capacidade de se fazer realmente o diagnóstico, tá? Então é de extrema importância isso. E o tratamento, tá, são anti-inflamatórios hormonais e não hormonais, geralmente drogas poupadoras de corticoide. A grande diferença é que nas doenças autoimunes, quando você tem uma imunossupressão ajustada, geralmente apresenta boa resposta. Então, se você tem uma imunossupressão ajustada com bom controle inflamatório, há a possibilidade da retirada, às vezes, da droga, a droga poupadora de corticoide. Ou não, mas há essa possibilidade. Ao passo que nas doenças autoinflamatórias, mesmo com droga poupadora de corticoide, geralmente imunobiológico ajustado, quando você faz uma redução, há uma recidiva, porque o defeito é um defeito no citosol das células, e que realmente leva a essa resposta exacerbada. E atualmente o que mais se utiliza a terapia de reposição enzimática, né? Então, você tem aqui o canakinumab, que é o Ilaris, que ele é o mais utilizado, seja para síndrome de hipergama-globulinemia, a doença digestiva, artrite idiopática juvenil sistêmica, febre familiar do Mediterrâneo. Bem, eu conversei sobre isso porque o meu destaque, tá, vai para o alemão Uwe Player, tá, que ele falou sobre uma doença chamada VEXAS. A VEXAS é uma doença, uma síndrome, tá, relativamente nova. Ela foi reconhecida em 2020. Ela tem um início na idade adulta. É uma doença autoinflamatória e que gera, tá, uma disfunção hematológica. Então, o VEXAS nada mais é que um acrônimo, tá? De vacúolos, V de vacúolos, E de E1 enzima, X do cromossomo X, A de autoinflamatório e S somático, porque apesar de você ter um cromossomo sexual envolvido, tá? Você atua basicamente nas células somáticas, não células germinativas. E atualmente sabe-se que é uma mutação do gene UBA1. E uma das características que você tem para diagnóstico, além do teste genético, tá, é você fazer uma avaliação da medula óssea e ver se existe vacuolização citoplasmática. Ele apresenta uma associação muito grande com policondrite recidivante, tá? Então você pode ter quadros de uveíte anterior, esclerite, episclerite, neurite óptica e neuropatia óptica. E aqui é o quadro clínico, tá? Sistêmico. Então, o paciente pode ter uma febre de origem determinada, pode apresentar uma inflamação
com edema periorbitário, pode ter comprometimento respiratório com efusão pleural, alveolite, você pode ter quadros de miocardite, inflamações de articulações, inflamação intestinal, hepatosplenomegalia, dermatose neutrofílica, vasculite, tromboses, citopenias, vacúolos em células mieloides, síndrome mielodisplásica e mieloma múltiplo. E já há descrição de acometimento ocular, com quadros de esclerite, episclerite, uveíte anterior, neurite óptica e neuropatia. Tá? Já fala o nosso professor, doutor Elisabeto Gonçalves, que congresso bom é aquele congresso em que a gente utiliza as informações no nosso dia a dia. E realmente, essa aula do alemão, do UV Play, ela caiu como uma luva realmente para mim, né? Você veja, eu tenho esse paciente que eu acompanho, é um paciente, o diagnóstico dele é de uma policondrite recidivante. Eu geralmente pergunto para o residente, olha, quando você vê um paciente com uma orelha com esse aspecto, qual que é a primeira pergunta que você faz? Só não vale perguntar se ele faz jiu-jitsu ou não, tá? Então, realmente, você tem que pensar num quadro de condroplasia. Então, a gente vê uma condroplasia auricular, você vê um achatamento da cartilagem nasal, né? Você tem um nariz bem característico. E esse é um paciente que eu acompanho já há alguns anos, tá? Que tinha um quadro de uma uveíte anterior bilateral, ela está controlada, só que ultimamente, ó, ele faz uso de rituximab, ele tem um quadro ocular controlado, o quadro otorrinolaringológico controlado, melhorou a hipoacusia dele, não tem mais rouquidão, não tem queixa articular. Só que há algumas semanas ele iniciou com a febre, já investigaram uma série de coisas, e no hemograma ele tem uma pancitopenia. Então, a reumatologia pediu para reavaliar novamente, e o que a gente orientou, lógico, como ele faz uso de uma droga biológica, você tem que descartar quadro realmente infeccioso, mas também a gente deu a possibilidade de sugerir um diagnóstico autoinflamatório, né, já que ele apresenta um quadro hematológico, quanto à questão realmente do Vexas, né? Então ele voltou para a reumatologia e vamos ver como é que vai ser realmente o desenrolar disso. O tratamento do Vexa geralmente é corticoterapia, drogas poupadoras de corticoide. Você tem a azacitidina sem ação sobre mielodisplasia. Então, se o paciente tem um quadro hematológico, ele não tem uma boa ação. E grande parte dos estudos hoje em dia concentram para os inibidores da janusquinase, então está em observação clínica. E o mais importante é um tratamento multidisciplinar, reumatologista, hematologista e oftalmologista quando se tem um comprometimento ocular. Então esse é o meu primeiro destaque. O meu segundo destaque, que eu achei muito interessante, tá? É um assunto que basicamente traz um medo, um calafrio muito grande aos médicos, né? Que seria a inteligência artificial. Então, parece que nós seremos substituídos dentro em breve pela inteligência artificial. Eu assisti uma aula da Marion Monk, né? Uma suíça, em que realmente ela quis mostrar alguns biomarcadores retinianos e mostrando que a inteligência artificial ela ainda engatinha, né? Então não é esse monstro aí de sete cabeças, talvez a inteligência artificial ela virá para agregar e não para substituir ninguém. Então, mais ou menos a aula dela ela se baseou em molecular mimicry, né, que é o mimetismo molecular. Então, são proteínas sintetizadas de diferentes genes, mas molecularmente similar. Essas moléculas elas podem ser sintetizadas após processos infecciosos e gerar autoimunidade com perpetuação da resposta inflamatória, rompendo a tolerância imunológica. Então, o que realmente ela coloca é que, basicamente, se pode ter alguns biomarcadores inflamatórios que não estão ligados estritamente à doença autoimune, mas podem ser respostas para-inflamatórias secundárias à infecção. Então, um dos exemplos citados foi o seguinte: pacientes que tiveram infecção por parvovírus B19 apresentam uma chance maior de ligação para beta-2 glicoproteína 1
e maior chance de desenvolvimento de síndrome de anticorpo fosfolípide. Ou seja, você teve um gatilho pelo parvovírus. E mais especificamente da questão ocular, né, que realmente se estuda bastante, é que a tuberculose ocular, durante a vigência inflamatória, pode produzir mais de 20 proteínas mimetizadoras. E aí que está a grande dificuldade, tá? Porque quando você vai realmente alimentar a inteligência artificial quanto a biomarcadores retinianos, a gente, se não souber realmente a clínica ou o acompanhamento, isso vai gerar uma incerteza do agente etiológico muito grande. Então, isso aqui foi uma palestra que ela falou sobre biomarcadores retinianos. E em seguida, houve uma palestra, tá, da Anita Shansai, de Singapura, em que ela envolveu realmente métodos de imagem. Então, era uma abordagem de precipitados ceráticos. Então, o que que ela utilizava? Ela utilizava um OCT de segmento anterior, um método, o Net Deep Learning, tá? O Net Deep Learning, tá? Ele é um método que realmente foi desenvolvido em 2015 por Olaf Rosenberg, tá? E esse é um sistema de segmentação de imagens médicas com estruturas exclusivas de codificação e decodificação. Eles utilizam a letra U, tá, basicamente, porque um lado fica a codificação e do outro lado é a amplificação com modelos matemáticos em pixel. Então, só para explicar um pouquinho da metodologia que realmente ela fez. E ela queria qualificar os PKs de acordo com o volume, área de superfície, raio de superfície, formato e disposição endotelial. Então, ela fez uma meta-análise com vários realmente artigos utilizando esse sistema de Deep Learning, na verdade, e o que realmente se observou, tá? Que a inteligência artificial ela conseguia detectar os precipitados ceráticos, quando havia uma quantidade maior de precipitados ceráticos, acusava a possibilidade de uveíte em atividade. Porém, ele não era, tá, confiável para o diagnóstico etiológico, tá entendendo? Então, por mais que você colocasse que era um PK fino, estrelado, e podia citar que era uma ciclite heterocrônica de Fuchs, mas era necessária a complementação clínica, de exames clínicos, através de PCR, e às vezes mostrava que aquilo lá era uma infecção por CMV. Então, nessas duas aulas, a uma mostrando biomarcador e a outra mostrando o uso de imagens para inteligência artificial, ainda a clínica dentro das uveites, ela é insubstituível. Então, esses foram meus dois grandes destaques, né, no congresso. Eu gostaria de fazer um agradecimento à diretoria da SBU, né? Nós tivemos o André Cury, o Daniel Vitor como presidentes, tá? Mas a gente também tem que enaltecer o resto da diretoria, Ana Luiz Biancardi, Luiz Felipe Carneiro, Viviane Sakata, Carlos Eduardo de Souza, Carol Marquesan, Clóvis Arcoverde de Freitas, Joyce Yamamoto, Juliana Orefse e Juliana Rocha, né? Que quando dá certo é ótimo, mas quando não dá certo, né? Você tem toda a diretoria, e eu acredito que a diretoria auxiliou bastante, né, para que o evento fosse um sucesso como que ele foi. E o meu último slide, basicamente, é o seguinte, tá? Eu acho que essa imagem, ela resume tudo que eu realmente falei. Muitas vezes não adianta você ter a melhor tecnologia, não adianta ter o equipamento de ponta, possuir a vanguarda tecnológica, se você não tiver conhecimento clínico, tá? Quem não sabe o que procura, quando encontra, não sabe o que faz. Então, eu resumo tudo isso que eu conversei numa única imagem, numa única frase, tá? Não adianta ter o olho azul e ser feio. Tá entendendo? Você pode ter olho azul e se você não tem conteúdo, você não vai fazer realmente sucesso. É a mesma coisa, não adianta você ter tecnologia e você não ter conhecimento clínico, tá? Então, basicamente, era esse meu destaques. Eu agradeço a todos e estou aberto aí para qualquer tipo de pergunta, tá bom? Muito obrigado. Caro Wilton, parabéns, foi destaque muito bacana, né? Quem não foi já tem, né, assim, uma visão e vai poder aproveitar e talvez procurar literatura e tudo mais, né?
Parabéns, muito obrigado. Eu acho que a gente pode ir conversando, eu vou pedir para o André e ou o Daniel, podem ficar à vontade, para que vocês façam comentários. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, vocês podem responder à vontade. O que vem a ser IOS, né? Porque vocês trouxeram esse evento para cá e nós fomos lá, aproveitamos, mas o que vem a ser? E como foi trazer esse evento aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro? Quer falar, Daniel? Quer que eu... Tanto faz. Bom, deixa eu falar só a questão da IOIS. Então, o IOIS, ou IOS, né, é a abreviatura de International Ocular Inflammation Society, que é a Sociedade Internacional de Inflamação Ocular. Na verdade, ela se dedica mais à uveíte, mas não exclusivamente à uveíte, né? A sociedade tem sessões de degeneração macular, retinopatia diabética, olho seco, órbita, neurooftalmologia. Então, foi um congresso de inflamação ocular, né? E a gente já vem, né, há alguns anos, eu estou na diretoria já agora, indo durante agora 6 anos, e nesses últimos 2 anos como co-tesoureiro da sociedade, e no último congresso, que foi em Berlim, em setembro de 2003, né, na verdade o André já vinha conversando isso com a direção da sociedade há alguns anos, né, André? Acho que seria legal você mesmo falar, porque você esteve muito envolvido nisso no início, né, André? Boa noite, obrigado, Molinari, Murilo, pelo Boa convite, parabéns noite. muito pela explanação. Na verdade, esse evento é um evento que ele acontece a cada 2 anos e ele vai passando de local a local conforme a candidatura de uma determinada cidade, e você expõe a possibilidade de fazer esse evento no seu país, na sua cidade. Então, no final de 2022, mais ou menos, na época, o professor Baran Bodagui, de Paris, entrou em contato com a gente, falando da possibilidade da gente fazer esse evento no Brasil, porque eles têm uma tendência a mudar do oeste para o leste, então fazer uma variação leste-oeste do mundo, do globo, e parando algumas vezes na Europa também. Então ele falou assim: olha, é a hora de mudar para o lado de cá. O penúltimo evento tinha sido em Taiwan, então ele queria movimentar para o lado de cá. E a gente começou a conversar. Falei assim: olha, eu até topo fazer um evento desse, mas não dá para fazer sozinho. Imediatamente falei: ó, então eu vou falar com o Daniel, e a gente se conhece há muitos anos, a gente trabalha junto há muito tempo, assim, vamos pegar esse evento. E aí começou o desenrolar, até que em Berlim, em 2023, nós fizemos uma exposição, primeiro para o board, para a diretoria do IOS, depois você faz essa mesma explanação para o International Council, que são os presidentes das sociedades internacionais filiadas ao IOS, e depois você faz uma nova apresentação para a plenária do IOS, que são todos os membros do IOS. Então, nós tínhamos um concorrente, que era o Canadá, em 2023, então eles também fizeram a apresentação deles em 23, e no meio dessa, vamos dizer assim, disputa, o Canadá acabou abrindo mão da candidatura e o Brasil foi escolhido para sediar esse evento. Foram 2 anos quase de trabalho intenso e a dificuldade enorme de fazer um evento com um board de pessoas do mundo inteiro, reuniões sem um horário adequado. Então, as reuniões normalmente eram domingo, 5 horas da manhã, porque o presidente era da Califórnia, algumas pessoas do board da Europa e algumas pessoas da Ásia. Então, o que ficava mais adequado seria nesse horário, péssimo para a gente, domingo de manhã. Alguns domingos até bem ruins, né? Tivemos domingo de carnaval, eles não têm carnaval, só a gente tem carnaval. Então, e aí foram esses 2 anos de desenrolar. Acho que é interessante dizer que é um evento internacional. Então, tivemos 385 estrangeiros no Rio de Janeiro, mais de 60 países.
Então, tivemos gente realmente do mundo inteiro. E esse eu acho que é o grande ponto do Congresso do IOAS, e aí pegando já um pouco da aula do Wilton, que ele pegou, o highlight que ele colocou como uma coisa importante, uma coisa que ele gosta, viu autoridades de diferentes lugares do mundo, então uma pessoa de Singapura, uma pessoa da Suíça, uma pessoa da Alemanha. Isso torna esse evento muito interessante, porque você vê visões diferentes da mesma doença, eventualmente. Então, você pega a sociedade da Arábia Saudita falando de doença de fogo canajarada, assim como a sociedade argentina falou de fogo canajarada, como uma outra sociedade falou da mesma doença, mas com visões totalmente diferentes. Uma outra coisa que eu acho bastante interessante desse evento, especificamente, é que, como é o maior evento da nossa sociedade, da nossa especialidade, vamos dizer, os participantes estrangeiros não vão dar aula e vão embora. Eles participam efetivamente das discussões. O microfone é aberto o tempo todo para quem quer levantar, discutir, fazer perguntas. Então, é um ambiente muito saudável, como é encarado o evento, a possibilidade de você interagir com esses colegas. Não sei se o Wilton chegou a abordar o Uwe ou a Marion Monk para discutir alguma coisa, mas assim, é uma coisa assim, bem tranquila de você trocar ideia com essas pessoas que vieram para o Brasil para participar de um evento que a cada 2 anos é um lugar diferente. O próximo evento, 2027, será em Fukuoka, no Japão. A gente espera ter uma delegação boa do Brasil no Japão em 2027. Assim, realmente uma canseira danada fazer um evento como esse. Foi muito trabalho, muita responsabilidade. Eu estava brincando com o Daniel hoje mais cedo, que assim, estou até com vazio, assim, estou até achando que eu não tenho mais nada para fazer, que eu já estou meio com tempo sobrando, porque era realmente bastante tenso. Esse é um resumo do que foi organizar o evento. Como o Wilton falou, os membros da sociedade participaram de uma forma maior ou menor durante todo esse período. A nossa tesoureira, principalmente, talvez tenha sido a pessoa que mais ficou próxima, porque realmente era uma coisa complexa, você ter que mexer com divisas, envio e recebimento de dinheiro de outros países, então não era uma coisa simples, mas foi desafiador e a gente fica muito satisfeito que a gente teve um resultado bastante bom. Assim, no final, a repercussão do evento no Brasil foi muito satisfatória, e isso traz para a uveíte brasileira, a oftalmologia como um todo, mas para a uveíte principalmente, um saldo muito positivo. Daniel? Acho que o André falou, acho que muito bem, quase tudo. Eu queria só, mais uma vez, reforçar essa importância da participação, né, dos colegas da UVEIT do Brasil, né, da sociedade em si, que, na verdade, acabou tendo o privilégio de ter 2 sessões no Congresso. Foi a única sociedade nacional que teve 2 sessões, mas ainda assim é pouco, naturalmente, para comportar todos os colegas que gostariam de estar apresentando. Por outro lado, né, a gente teve várias sessões científicas, né, de pôsteres, temas livres, apresentações orais, rapid fire, apresentações mais extensas. E assim, o Brasil é muito bem representado. Assim, foram várias dezenas de trabalhos brasileiros, alguns deles até premiados durante o Congresso. Então, assim, acho que deu uma visibilidade um pouco maior ao veite e à inflamação ocular no Brasil para o restante do mundo. Então, a gente ficou muito orgulhoso e muito feliz com isso, né? Naturalmente, assim, do ponto de vista de conteúdo, eu acho que é até difícil para nós, eu e o André, que estivemos na organização, a gente elegeu o que é mais importante, o que foi mais nos tocou, porque a gente acha que estava participando tanto de tudo. Mas eu queria destacar algumas coisas que eu acho que fazer uma colocação um pouco mais filosófica, geral. Primeiro, eu acho que, apesar de haver diferença e essa diversidade
é algo que enriquece muito a IOIS. A gente percebe que, no geral, o padrão de prática de uveíte é muito semelhante no mundo inteiro. Quer dizer, o tipo de uveíte que a gente faz hoje no Brasil não é nada aquém do que é feito nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Ásia. Claro, pesando-se as variações geográficas, culturais, por aí vai, e dos sistemas de saúde, mas, no geral, a uveíte que a gente faz aqui é muito bem feita, né? E assim é no restante do mundo. Então, hoje existe uma certa... A informação circula com muita velocidade, então a gente não observa tanta disparidade quanto talvez houvesse há 10, 20, 30, 50 anos atrás, né? Eu não estava vivo naquela época, mas a gente observa isso na medicina em geral. Um segundo ponto, eu acho, assim, tem algumas coisas que estão entrando forte, né? A questão da inteligência artificial, muito embora na uveíte, né, por conta dessa divisão, dezenas de doenças diferentes, com apresentações diferentes, doenças raras, então a gente nem sempre tem números para conseguir análise aí em termos de Big Data e Deep Learning, mas é uma coisa que está entrando forte, né? Acho que isso é um caminho sem volta, não vai nos substituir, mas vai nos ajudar muito, tenho certeza disso. Um segundo ponto que eu queria destacar é essa questão do diagnóstico molecular, que é uma coisa que hoje, felizmente, já está sendo feita no Brasil e é feita rotineiramente no mundo inteiro, né? O diagnóstico por PCR para detecção e amplificação do DNA de vários patógenos, né? Então a gente já tem isso, não é só aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro é uma coisa que está sendo muito utilizada. Então isso está melhorando a nossa precisão diagnóstica, tem várias sessões dedicadas muito a isso. A questão da imagem, que eu acho que não é só na uveíte, é na retina, em várias outras áreas aí da oftalmologia, né? A avaliação multimodal de imagem, a gente teve várias sessões dedicadas a isso, pesquisa de biomarcadores, e acho que a uveíte está evoluindo muito para reconhecimento de padrão, de fenótipo, né? E nesse sentido, a questão da imagem nos ajuda demais a caracterizar com mais precisão, com mais objetividade, a quantificar o que a gente está enxergando e até a ter um tipo de matriz de dado que vai poder ser avaliado no futuro, né, com esses algoritmos de inteligência artificial. Então, acho que a questão da imagem mudou muito, né? O uveíte, como você sabe, não é uma, são várias, e hoje a gente percebe cada vez mais que, inclusive, a investigação está mais individualizada, né? A gente não tem mais aquela listinha de todo uveíte você pede esse tipo de exame. Não. A gente hoje consegue, com base no exame clínico, avaliação de imagem, ter uma ideia bastante direcionada, né, do tipo de condição que a gente está lidando, consegue estreitar em muito diagnóstico diferencial e já partir de forma mais assertiva para um diagnóstico mais específico, né? E acho que a penúltima coisa que eu queria reforçar, que me impactou muito, vai um pouco em linha com o que o Wilton falou, é essa questão dos testes genéticos, né? A gente, um sem número de doenças autoinflamatórias, muitas delas relacionadas a variantes genéticas, doenças, né, degenerativas da retina, doenças herdadas que mimetizam inflamação ocular. Tem uma seção interessantíssima de distrofia retiniana e é incrível, né? Como que uma variante pode levar a fenótipos completamente diferentes e muitas vezes simular uveites. Você trata o paciente por anos com imunossupressor e agora consegue fazer um teste genético e dizer, não, essa doença, a mesma variante leva a quadros, um com a manifestação totalmente ou predominantemente inflamatória e outra uma manifestação eminentemente degenerativa. Então, acho que essa questão dos testes genéticos certamente vai mudar a nossa prática nos anos que estão por vir. E, finalmente, do ponto de vista terapêutico, acho que é a questão dos biológicos, né? Que acho que não só vieram para ficar, como já estão aí. Eu acho que houve uma mesa redonda muito interessante sobre um painel sobre o uso de biológicos no curso no primeiro dia. E a gente viu, acho que o que a gente está usando aqui não é muito diferente do que está sendo usado no mundo inteiro. Os desafios são semelhantes àqueles desafios que a gente está vendo aqui. E acho que um destaque tem sido dado, um dos trabalhos que foi premiados numa das sessões do Congresso, esse estudo de anticorpos, antidroga, para tentar prever a falta de resposta. Quer dizer, aquele paciente que está usando o anti-TNF não está respondendo, essa falta de resposta pode estar relacionada a uma imunidade contra aquele agente, aquele imunobiológico. E hoje existe forma de quantificar isso. Muitas vezes a gente não tem muito o que fazer se não acrescentar um outro imunomodulador, um antimetabólito, por exemplo, a diminuir a chance, né, o nível de produção de anticorpos antidroga, ou mesmo aumentar a dose ou aumentar a frequência de administração desses medicamentos. Então, acho que a gente está evoluindo e, de fato, os biológicos vieram para ficar. Anti-TNFs hoje já são rotina na nossa prática aqui no Brasil
e no mundo inteiro. E, naturalmente, tem outros biológicos chegando, né? Alguns foram apresentados no Congresso, e acho que a gente vai viver um momento muito interessante nos próximos anos, né? Até a exemplo do que está acontecendo aí para quem trabalha com plástico, com órbita, né? Imunobiológico para doenças de Graves e por aí vai. Então, acho que vai ser um período muito interessante para a gente que lida com inflamação intraocular esses próximos anos, próximas décadas. Eu e André e o Wilton, né, estivemos lá. Uma coisa que me chamou a atenção e que me, assim, tocou do lado emocional, principalmente, foi assim as deferências que as outras culturas trazem em relação ao Ocidente. Vocês já estão acostumados, né, Daniel? Principalmente vocês já fazem parte, André, mas assim, aquele vietnamita americano, como é que eu esqueci o nome, Quan, que é o Bom, presidente, foi o presidente do Congresso. É uma forma assim impressionantemente simples, humilde. Ele conquistou várias pessoas. O pessoal, a gente parava com ele dava atenção, ele conversava, e ele é simplesmente o chefe de Stanford. Quer dizer, a gente precisa de ver um pouco isso para a gente aprender. Aquele outro da Índia, que foi homenageado lá por uma ex-aluna, quer dizer, vários prêmios, você consegue aí, inclusive, esmiuçar isso mais do que eu, mas isso me impressionou. Isso me impressionou, me trouxe assim uma situação diferente, sabe? Que a gente não vê nem na academia americana, muito menos nos congressos aqui. Somos diferentes realmente, mas eu achei fantástico. E uma outra coisa que eu achei diferente, que pode ser por desinformação minha, gente, foram os grupos que vocês fizeram com os países. Eu achei aquilo também fantástico. Quer dizer, o que a Inglaterra estava fazendo, o que a Alemanha estava fazendo, Estados Unidos, eu achei diferente. Eu não tinha esse hábito também, pode ser por desinformação, e gostei muito disso. Vi uns trabalhos de proteinomics que achei interessante. Vi um trabalho de OCT, só para ilustrar, um OCT através das proteínas de células FLAIR no vítreo, eles fazendo com a inteligência artificial, designando desenhos, inclusive ela apresentou lá, a turma da Inglaterra, eles apresentaram fotos da diferença de cada uma dos tipos de uveíte. A uveíte anterior, a uveíte intermediária, a pan-uveíte, tinha um endoftalmite endógeno, eu até anotei tudo, fotografei também muito, achei fantástico, assim, essa parte que o Wilton destacou e que vocês concordaram. Eu queria que você comentasse comigo, para a gente, Daniel e André, que organizaram, né, como que foi a convivência social, né, que eu acho assim, que vocês já têm, mas que vocês tiveram no Rio recebendo esse pessoal, que é um outro lado do Congresso, que eu acho importantíssimo e que me tocou profundamente. Inclusive, eu fiz fotos com ele e vi várias pessoas fazendo uma simplicidade, uma coisa ultrajante, no bom sentido. O que você falaria, Daniel, e depois André, ou o contrário? O que vocês acharam dessa convivência bacana aí que vocês devem ter tido? Daniel. na verdade, Molinari, a gente já tem um pouco de essa convivência. Claro que acho que a atmosfera do Rio de Janeiro, a atmosfera do Brasil facilita essas coisas, né? Mas é a experiência que a gente tem nos congressos internacionais da IOIS. O IOS tem essa pegada, né? Acho que só dando um passo mais para trás, para o pessoal entender um pouco como é a organização do congresso. Então, a IOS ela tem várias sociedades afiliadas. Então, a SBO é uma das sociedades afiliadas à IOS, a Associação Americana de Uveíte, portuguesa, italiana, e aí por aí vai, sociedades nacionais do mundo inteiro. Tem várias sociedades internacionais também. Então, o International Uveitis Study Group, a Sociedade de Oftalmoinfectologia da Europa, Sociedade da Indochina, Ásia-Pacífico. Então, existem sociedades internacionais que também estão afiliadas à IOAS. E, finalmente, a IOAS tem seções, que são como se fossem departamentos dedicados a determinadas áreas. Então, agora, mais recentemente,
foi criada uma seção de inteligência artificial e Big Data. Então, tem a seção de degeneração macular, tem uma seção de órbita, uma seção de neurooftalmologia, então, existem seções temáticas. Então, todas as sociedades nacionais e internacionais, as supranacionais e as seções da IOAS têm direito a pelo menos uma sessão durante o Congresso. Então, na preparação do Congresso, a Comissão Científica entra em contato com todas essas sociedades afiliadas e seções da IOAS para que eles proponham temas, depois a Comissão Científica tem um trabalho hercúleo de organizar esses temas, de modo a que não tenha muita redundância, para que a gente tenha finalmente um programa que seja um programa interessante. Então, assim, eu acho que essa diversidade cultural e global da HS, acho que é um dos grandes trunfos que a sociedade tem, né? E, obviamente, eu acho que a escolha aí, a possibilidade de poder fazer no Rio de Janeiro foi muito acertada, porque o Rio é um local que acho que é o cartão postal do Brasil e tem uma certa mística, né, para o estrangeiro, né? O pessoal é um lugar, de fato, de uma beleza acho que inigualável. E com uma atmosfera que é essa atmosfera que vai de encontro a esse perfil meio diverso e da sociedade. Então, acho que foi uma combinação muito feliz. E, finalmente, acho uma última palavra antes de passar para o André, né? Os nossos mestres, então, o professor Fernando Oresti falava isso muito com a gente, né, André? Que o VEIT faz a gente ficar humilde. A gente apanha tanto que acho que a gente acaba aprendendo a guardar um certo nível de humildade. E é o que a gente observa entre a maior parte dos nossos colegas dos outros países. Acho que muitos deles, não todos, claro, cada um tem o seu perfil, mas muitos deles, pela própria experiência que eles têm profissional no dia a dia, eles acabam sendo um pouco mais humildes. Isso facilita essa interação mais informal, como a gente pôde observar no Rio, né? Eu acho que o Daniel fez um resumo bem correto do que é o iOS. Assim, é um evento realmente muito, muito interessante, porque as pessoas que estão ali, elas estão para aprender, mais do que tudo. Então, são 4 dias pesados de atividade científica, não é um congresso que você vai olhar 2 aulas e vai embora, o pessoal fica até o final e tem essa pegada de fazer coffee break, almoço, tudo no mesmo local, para que as pessoas não saiam daquele ambiente, você fique o tempo todo interagindo com os colegas. Então, esse é também uma coisa importante, porque se você for sair para procurar um lugar para almoçar, você perde muito tempo e acaba o pessoal não voltando, aquela preocupação das sessões muito cedo ou logo depois do almoço estarem vazias, porque as pessoas foram embora, ou vão demorar a retornar. Eu acho que essa troca de informações de pessoas de todos os lugares do mundo é o que mais chama atenção. E, como eu falei, as pessoas vão para aprender. Então, o Quan, ele é um especialista, uma pessoa que tem diversas publicações. O professor Bichos, quem viu da Índia, ganhou o prêmio pelo conjunto da obra, tem mais de 500 artigos publicados e ficava assistindo às aulas, porque tem coisa que ele não sabe tanto. Né? Ele não raramente manda e-mail para mim, para o Daniel, pedindo opinião de caso clínico dele, do dia a dia do consultório dele, do hospital dele. Eu falei, poxa, o professor Bichos, ele está em dúvida em alguma coisa, não é possível que ele tenha dúvida, né? Então, a gente, na última sessão do evento da SBU, foi no sábado à tarde, uma série de colegas de fora do Brasil e acabou a sessão, o pessoal fazendo pergunta, pessoal dos Estados Unidos, Singapura, África do Sul. Então, o pessoal está ali para realmente trocar informação e conhecimento. Então, não tem essa coisa, eu sou eu e sou melhor, e como o Daniel falou, né? Uma humildade ali do pessoal está ali realmente trocando informação. Da parte social, Molinari, que você estava querendo saber, assim, foi uma questão arriscada, talvez. A gente pensou assim, poxa, fazer uma festa e levar a escola de samba
para uma festa com culturas diferentes, com pessoas de religiões diferentes. É uma coisa que você não sabe como é que vai tocar nas pessoas, então não é uma coisa simples. Dentro da organização e trazer esse evento para cá, a gente tinha muita preocupação com segurança, que infelizmente o nosso país, especialmente o Rio de Janeiro, tem uma questão, um foco muito grande com a questão de segurança. Então foi um dos motivos da gente escolher aquele lugar, que se a pessoa quisesse ficar só no hotel, poderia ficar no hotel sem sair do hotel se quisesse. Mesmo assim, a gente tinha uma preocupação muito grande. E assim, a gente ficou muito feliz de que as pessoas conseguiram ter um congressamento muito, muito significativo. Acho que não teve um caso que eu soube de uma pessoa que eventualmente abordou um colega que não foi bem recebido, querendo tirar uma dúvida, fazendo uma pergunta ou qualquer coisa desse tipo. Então, realmente é um evento especial para mim. Eu coloco como o principal evento de UVIT, para mim, de todos que eu vou a muitos eventos nos últimos não sei quantos anos, mas o iOS realmente é um evento diferenciado por isso. São pessoas de muitas culturas diferentes, países diferentes. Como o Daniel falou, a questão da comissão científica, um trabalho dificílimo conseguir colocar tudo junto, várias sociedades internacionais mandando propostas de programa científico, dois colegas, um do Japão, um da Emirados Árabes Unidos, trabalhando de forma muito intensa. Nós lemos, cada um de nós lendo mais de 70 resumos de temas livres para conseguir colocar nas sessões. Nós tivemos mais de 140 posters. E uma última coisa que eu queria falar, talvez seja interessante, o pessoal mais jovem aqui do Brasil, é que o iOS recentemente criou uma subsociedade dentro do iOS, que é a parte dos jovens especialistas, que teve pela primeira vez a sessão dos jovens especialistas no Brasil, né, que é a Youth iOS, e agora isso vai começar realmente a funcionar. Inclusive tem um prêmio que vai ser dado em Fukuoka para o que eles chamam agora de Rising Star. Então, pessoas com menos de 45 anos podem ser indicadas para esse prêmio de um especialista jovem, o VIT, numa maneira de incentivar o estudo da UVIT, divulgar mais a pesquisa da UVIT em todo o mundo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para os brasileiros. A gente foi interessante que faltava pouco assim para o Congresso e o Quan mandou um e-mail para mim, para o Daniel, assim, poxa, a gente precisava fazer alguma coisa social para os jovens. E aí eu peguei meus fellows e falei assim, olha só, vocês têm que resolver isso, vocês têm que fazer um negócio social com os jovens lá. Não, mas como é que a gente faz isso? Manda um e-mail aí para essa pessoa aqui, um da Inglaterra, um de Singapura e um do Nepal, e se vira, vai para um bar aí e resolve, faz esse negócio. E, sei lá, em 48 horas eles conseguiram organizar e tiveram várias pessoas. Então, disso já virou um grupo de WhatsApp, já estão tomando conta da parte de redes sociais do iOS. É uma oportunidade de você conhecer pessoas que amanhã serão chefes dos grandes hospitais, dos grandes serviços do meio do mundo. Então, você está vivenciando e tendo essa oportunidade de crescer junto com as pessoas que em breve serão as grandes autoridades da UVIT no mundo. Acho que era isso que eu tinha para falar, mas assim, realmente eu fico bem entusiasmado com a oportunidade que a gente teve. Foi realmente uma honra a oportunidade que a gente teve. A gente via que ao longo do tempo a gente tinha reuniões com a comissão, o board do iOS. Tinham algumas pessoas bem reticentes, até céticas com relação ao possível insucesso do evento, e a gente foi conseguindo diminuir essa tensão e no final realmente
foi um sucesso a ponto das pessoas agora falarem que estão com pena do Japão, que dificilmente eles vão conseguir ultrapassar o que a gente fez no Rio de Janeiro, né? Eu tenho certeza que eles vão fazer melhor do que a gente ainda, porque a cada ano o evento está sendo melhor e melhor e melhor a cada ano. Então, não tenho dúvida que eles vão fazer um evento melhor do que o nosso, que eles vão pegar o que a gente fez de errado, ainda vão melhorar e assim vai melhorando cada vez mais. Ô, André, Também isso tem que o uma Daniel. coisa. Não, ia só falar o que o Daniel falou do visual, né? Todas as vezes que a gente saía ali para tomar um café, tinha gente olhando o visual, né? Pelo vidro. Eu mesmo fui várias vezes, então isso facilitou muito. E eu vi a turma também dos jovens, que vocês até fizeram uma foto, achei muito bacana, quer dizer, o negócio lançou-se aí, né? A semente, né? Daniel. Munelari, só para dar uma palavra, e só reiterando aí que o André e realmente colocaram, né? O Daniel, eu acho que uma coisa interessante, eu tive oportunidade de ir para a Academia Americana, de ir para Pan-Americano. Uma coisa interessante que eu achei, eu abordei o UV Player numa sessão de biomarcadores de filme lacrimal e perguntei para ele sobre a experiência que ele tinha, né, sobre a questão do Vexas mesmo, né? Ele falou para mim não, que era pequena ainda a experiência que ele tinha, que era recente, realmente uma patologia recente, e que muita coisa tinha que realmente ser estudado e você realmente tem evidências clínicas. Eu acredito que quem trabalha com uveíte é o perfil, porque a uveíte é a grande fraturadora de nariz empinado, tá? Muitas vezes você tem que rever o seu diagnóstico. Porque se você não rever o seu diagnóstico, tá? E você tem um diagnóstico errado, você vai tratar errado e o paciente, na pior das hipóteses, pode ficar cego e muitas vezes pode morrer por conta se tiver alguma doença sistêmica. Então, eu digo que o uveólogo, ele já é um sofredor por natureza. Então, de tanto ele apanhar, tá entendendo? Ele se torna realmente humilde. E grande parte das pessoas que realmente eh, deram realmente aulas e que eu abordei, você sentia esse sentimento assim, olha, eu não vou te afirmar que é realmente isso, mas a minha experiência é dessa maneira. Então não é o dono realmente da verdade. Então isso foi uma coisa bastante interessante que eu observei e às vezes difere um pouquinho do dia especial que às vezes tinha na academia americana, né? Até você realmente, para você ter essa abordagem realmente bem próxima, talvez por ser um congresso realmente menor, se for comparar com a academia americana, mas eu acho que isso foi um ponto bastante positivo, né? Que a gente observou lá no Rio de Janeiro. E fora a atmosfera alto astral, né? O Rio de Janeiro. Você pode estar deprimido, você chega no Rio de Janeiro, parece que você esquece realmente dos problemas. Daniel ia falar também, né? Obrigado, Will. Eu ia só. Ótimo, isso eu ia complementar o que o André falou. Na verdade, agora, na Assembleia Geral do Estado, a gente até aprovou um novo tipo de afiliação à sociedade, quer dizer, quem é uma sociedade aberta, então quem quiser ser membro é só se cadastrar no site, existe uma anuidade, mas a gente aprovou agora, recentemente, uma anuidade diferenciada para colegas em treinamento, então residentes, fellows, que vão, na verdade, pagar um valor bem diferenciado para e ter acesso, naturalmente, à inscrição com desconto nos congressos, às atividades que a sociedade oferece. Então, é uma possibilidade dentro esse envolvimento aí, esse chamamento das gerações dos mais novos oftalmologistas. Então, fica a dica para os colegas. Eu acho que eu fico, né, vendo tudo isso, eu também estou tendo aquela mesma sensação que o André colocou agora há pouco, assim, de um vazio, né? Foram meses, ou 2 anos tão intensos e assim que foram coroados aí no Rio no final do mês, que a gente ficou está sentindo meio frustrado agora, né? Mas eu fico, acho que em linha com o que já foi falado aí dessa questão do perfil mais humilde dos biólogos, eu acho que uma certa frustração que a gente teve foi que, na verdade, assim, a gente teve mais de 2/3 de estrangeiros e 1/3 de brasileiros, né? Um evento que pela primeira vez acontece na América Latina. Então, para ser muito honesto, nós ficamos um pouco frustrados, né, com a pequena participação dos colegas brasileiros, talvez por coincidência no calendário, talvez também
por até essa humildade nossa de não termos anunciado o evento na proporção que ele mereceria. Mas acho que quem esteve ali pôde aproveitar da melhor maneira. E aí, nesse sentido, eu queria até parabenizar, não, agradecer à Sociedade Mineira de Oftalmologia, na pessoa do Murilo, Molinari, né, de toda a diretoria, por essa oportunidade de estar podendo dividir, né, o que foram, pelo menos um pouco do que foram esses 4 dias do Congresso, com colegas, estou vendo colegas aí de Belo Horizonte, do interior de Minas, aí, nesse sentido, a SMO tem esse papel tão importante, né, de ser aí o ponto de convergência dos oftalmologistas mineiros, né? Então, obrigado aí a vocês mais uma vez por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Tem uma pergunta aqui que vai quebrar um pouco o assunto, voltando para o dia a dia. Mas nós recebemos uma pergunta do nosso colega Emílio Suzuki, né? Presidente da SBG, e eu achei interessante porque isso é uma coisa que a gente discute muito em UVIT. Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para dizer. É alguma coisa relacionada à possível relação viral com crise glaucoma ciclítica, né? Eu entendi que ele perguntou se rolou lá, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, vocês são experts para falar isso para nós. Vocês entenderam, né? Porque eu não sei se eu... Acho Sim, que sim, sim. né? Tá. Bom, teve uma sessão só disso, né, André Wilton, né? O pessoal, o grupo de Singapura, a professora Sun Fak-chi, inclusive foi quem descreveram, caracterizaram o veite anterior pelo citomegalovírus, né? Então, hoje, isso aí já é ponto pacificado, né? O citomegalovírus é reconhecido como um agente de veite anterior hipertensiva com diferentes fenótipos, né? E um dos fenótipos é esse de crise glaucomociclítica, né? Uma Posner-Schlossman-like. Então, está bem estabelecido que o diagnóstico é por paracentese do moracosis, não molecular. É interessante, tem até estudos mostrando que a correlação entre a carga viral, quer dizer, no momento da crise, aumenta, o vírus replica, aumenta a carga genética do vírus no moracoso, né? Quando você trata com ganciclovir, e hoje o padrão de tratamento é ganciclovir tópico, né? Se você trata com colírio de ganciclovir, você diminui, controla a proliferação viral e minimiza, diminui bastante o risco, a chance de novas crises glaucomociclíticas, né? André e Wilton, querem complementar alguma coisa? Eu acho que basicamente é isso, Daniel. A aula realmente de inteligência artificial sobre os precipitados ceráticos, ele se baseava realmente nos precipitados que você poderia ter para o citomegalovírus, é um veite anterior hipertensiva, que muitas vezes você pode ter PKs diferentes, né? Então você pode simular, às vezes, uma ciclite aterocrômica de Fuchs, pode ter um PK tipo moedinha, ou pode ter um quadro de uma glaucoma ciclítica. E uma das coisas que ela realmente colocou, que mesmo você tendo alimentado inteligência artificial, você acaba não conseguindo fazer. Então, o diagnóstico é o diagnóstico suspeita clínica e você vai definir fazendo o PCR do humor aquoso, né? O que é o padrão realmente ouro quanto a isso. Você, André, quer André, o seu comentar? áudio está fechado. A gente tem um pouquinho de dificuldade, infelizmente, ainda com a questão de diagnóstico molecular. Não é uma coisa ainda totalmente disponível no nosso meio, mas assim, é um caminho sem volta. Assim como a inteligência artificial é um caminho sem volta, o diagnóstico molecular é um caminho sem volta. E uma outra coisa que está começando, e em breve a gente vai estar falando mais e mais e mais, é a metagenômica também, que é uma outra tecnologia para diagnóstico de agentes etiológicos. É claro que isso não vai ser usado todo o tempo, a todo caso, mas principalmente naqueles casos que você tem uma dificuldade diagnóstica, que o diagnóstico diferencial é mais complexo, você vai ter que lançar mão dessas tecnologias. Então, vai ser cada vez mais, vamos dizer assim, invasivos no sentido de tentar ter um diagnóstico mais preciso. A gente não está falando daquele caso uveíte hipertensiva unilateral com atrofia de íris, com diminuição de sensibilidade e tal, que é herpes. Não é esse. Esse não precisa, esse você sabe. O problema são os outros. Esses outros que a gente vai ter que ser um pouco mais invasivo e a gente vai ter que acompanhar
a tecnologia. Como o Daniel falou, tem alguns lugares do mundo, como Singapura, é uma coisa usual para eles fazerem paracentese segmento anterior. É uma coisa rotineira. O veite anterior é praticamente igual à paracentese. No nosso meio não é. A gente ainda está, vamos dizer assim, engateando. Alguns centros fazem, outros não, mas é uma coisa que a gente vai ter que evoluir sem dúvida. Muito bom. A pergunta do Emílio foi muito boa, né? Porque é uma coisa que o glaucomatólogo vivencia e os oftalmologistas de um modo geral. E a gente não está vendo mais nenhuma pergunta aqui, mas a gente tem várias, né? A gente não para de perguntar, né? São muitas as dúvidas. Mas uma coisa que eu tenho observado de uns anos para cá, vocês também muito mais, é que as salas de uveíte estão ficando cada vez mais cheias nos congressos, apesar de não termos tido lá, né, no Rio agora, mas era uma característica diferente, mas principalmente os jovens, né? Tá havendo um incremento bem, a gente chega, às vezes não tem cadeira, né, para a gente sentar, está melhorando muito, né? Essa frequência. Eu espero que cada vez mais, né, que a gente ter os nossos, né, parceiros aí jovens, porque realmente é uma situação a saúde ocular e as manifestações, né, oculares de doenças sistêmicas, que a gente tem que cuidar disso, né? Porque o clínico, o reumato, né, que a gente trabalha tanto, eles ajudam, mas a gente é que muitas vezes está detectando quadros neurooftalmológicos, né, e de outras doenças que começam às vezes pelo olho. Então é muito interessante a gente estimular cada vez mais, principalmente também nos cursos de graduação, né? Eu acho uma preocupação do ensino, né, da educação médica. Muito bem. Aqui, peraí, o que foi falado aqui? Desculpe, boa noite. Eu tenho que ler. É do Manuel Neusimar, que é lá de Manaus, um grande amigo, né, de todos nós. Acompanho o caso de paciente masculino de 48 anos que veio de outro serviço com quadro de uveíte hipertensiva bilateral simultaneamente. Exames de laboratório negativos. Após melhorar com corticoide tópico e oral e cobertura de antibiótico, evidenciado glaucoflecken bilateral, edema de córnea tipo bolhosa sem PKs no início. Eu não sei se ele quis relacionar com a crise glaucomociclítica, porque tem o glaucoflecken também, né? Vocês têm algum comentário? Querem que repete? Porque o texto é grande. Não, acho que é uma possibilidade. Sem que o quadro, como o Daniel falou, do citomegalovírus, por exemplo, ele tem alguns fenótipos, apesar de ser o mesmo vírus. Então, a ciclite heterocrômica de Fuchs é uma, a crise glaucomociclítica é outra, e existem quadros bilaterais também da uveíte secundária ao citomegalovírus. Então, assim, eu não sei o contexto todo desse caso, mas seria uma possibilidade, por exemplo, um caso como esse. Me parece dramático, edema de córnea e tal, talvez a visão esteja baixa, uma possibilidade de você ter uma abordagem um pouquinho mais agressiva quando você não está tendo resposta. Não são muitas uveites que aumentam a pressão. Pelo contrário, a uveite tende a diminuir a pressão. Então, as uveites que aumentam a pressão, uma vez que você afastou, então uma que normalmente aumenta a pressão de toxoplasmose, mas não é bilateral a priori. Então, sarcoidose é uma outra que aumenta a pressão, mas geralmente cursa com um olho não tão, vamos dizer assim, inflamado, assim, com precipitados tipo granulomatoso e tal. Então, é um outro perfil. Então, como o Daniel falou lá atrás, você vai tirando a partir de um padrão clínico, você vai desenhando o seu diagnóstico e não vai ficar fazendo aquele monte de exame adjuvante. Talvez um caso como esse fosse uma indicação interessante você fazer uma punção, se tiver opção de fazer. Eu acho o Ele seguinte. complementou. Desculpe, só para te dar um dado, Wilton. Diagnóstico e punção de aquoso melhorou de conta-dedos para 20/50 aproximadamente. E GG elevado para toxoplasmose. Só para complementar
talvez para Só ajudar você. complementando aqui o que o André colocou, tá? Eu acho que é de extrema importância também saber na anamnese desse paciente se ele fez uso de algum medicamento, Espera aí, só um alguma minutinho, quinolona de tem um quarta microfone geração. aberto. Ô, Wilton, aguarda um Oi? minuto. Tem alguém com o microfone aberto? Você pode repetir? Porque não deu para ouvir. Eu acho que além disso que o André realmente colocou, eu concordo, em gênero, número, grau, eu acho que você tem que ver na anamnese se tem uso de algum medicamento, alguma quinolona, sulfa, tá? Você tem que lembrar de quadros, né, que a gente não sabe bem ao certo se são uveites ou não, mas que você tem Sim, despigmentação da íris, os quadros de BAD, BAIT, tá? Eu acho que aqui o mais importante a fazer aqui é fazer uma gonioscopia nesse paciente, tá? Ver se esse ângulo ele está aberto ou não, se tem pigmento ou não. Porque também você tem Gônio outras Sinecas. entidades que fazem uso de medicamento e que podem fazer fusão uveal, né? E pode levar realmente uma hipertensão. Então, só complementando o raciocínio do André, eu acrescentaria mais essas duas entidades. Só dois últimos comentários, acho que eu concordo com o que o Wilton e o André falaram. Em relação à IgG para toxoplasmose, no Brasil isso não é vantagem alguma. Grande, se a gente fizer um inquérito aqui de todos que estamos na sala agora, 60% a 80% temos altos níveis de IgG. Então, fora de um contexto de uma retinocoroidite focal necrosante, que não parece ser o caso, né, isso não deve ser toxoplasmose, isso é só evidência de infecção prévia. Agora, em pensando na bilateralidade, eu concordo com as duas condições que podem levar à hipertensão ocular, respondem a corticoide e o diagnóstico pode ser difícil, são sarcoidose, que quer dizer, você pode ter alteração ali, infiltração iriana, inclusive fechando o ângulo, taxa gonoscopia é útil, como o Wilton falou, lembrar que muitas vezes o diagnóstico, os marcadores de sarcoidose são frustrantes para a gente, quer dizer, exame de angiotensina nem sempre está alterada, radiografia de tórax quase sempre é normal, a gente tem que ir para TC de tórax para pesquisar as alterações nesses tipos de sarcoidose, mas sarcoidose é uma doença que eu acho que engana muito a gente, às vezes a gente demora anos para dar o diagnóstico da doença sistêmica e a doença pode abrir como veite bilateral hipertensiva. E a outra, que quer dizer, quando o diagnóstico na fase crônica pode levar à hipertensão ocular, é a arada, né? Voltogranal arada. Então, acho que examinar o fundo de olho, quer dizer, tem sinéquia, não tem, e estar atento àquela possibilidade de fundo em pôr do sol. Às vezes a fase aguda passa despercebida, o paciente chega para a gente com glaucoma secundário, né? O veite, você acha que é o veite anterior, vai ver o fundo todo despigmentado, alteração pigmentar. E então lembrar dessas duas condições não infecciosas que podem levar ao veite hipertensiva bilateral. Ok. Algum acréscimo vocês façam? Não? Gente, eu acho que... Ah, aqui, ó, o sarcoidose arada, ele está agradecendo aí a ajuda. E ele falou que era impossível gônio pela córnea muito ruim, né? Aí ele não conseguia, viu, Wilton? Mas, de qualquer forma, a sua lembrança, né? Eu sei que você sempre lembra isso. Ô, gente, sem palavras, né, para agradecer vocês. Depois o Murilo vai fazer o fechamento também. A gente queria agradecer muito e a gente gosta muito dessa discussão, né? A gente pretende chamar vocês mais vezes. O Daniel, né, está sempre aí, o Wilton. O André foi a primeira vez de algumas que vamos chamá-lo, né, André? Porque você é sempre bem-vindo também. Então, assim, agradecer a todos, né? E a gente teve mais de 40 participantes. É porque vai passando o momento, né? O pessoal começa a cansar, né? E nós estamos em período de férias, né? Então, tem muitos colegas que estão viajando, às vezes, com os filhos, né? E o Daniel mesmo é um que acabou tendo que, né, Daniel, interromper um pouquinho antes para ajudar a gente aqui. E aí a gente quer agradecer a todos, sempre agradecendo ao Marcos Vinícius, a Clarice, a nossa diretoria, né? Aqui o Murilo presente e o Paleta Guedes e o Bruno aí sempre na comunicação, a gente está sempre juntos, né? Agradecer a todos. E a Associação Médica, que é a nossa parceira, que está aqui, lembrando que amanhã ele já entrega a gravação dessa reunião e a gente espera que na segunda-feira a gente já divulgue para quem às vezes não viu, né?
estará no site também da SMO, e a gente coloca também, manda no nossos apps, tá bom? E aí eu mando para o André também, para ele ter. O Wilton já tem acesso fácil, o Daniel também. Aí a gente agradece, eu termino a minha fala por aqui. Muito obrigado, foi bem emocionante, não só o evento, como hoje também. Vocês merecem todo o nosso cumprimento, os parabéns, que foi digno de realmente comemoração. Obrigado, gente. Presidente Murilo. Excelente, muito obrigado a vocês. Como o Molinari está ressaltando, um período de férias, estar conosco aqui nesse dia 24 de julho, trazendo, aí atualizando todo mundo sobre tudo que foi falado e essa excelência desse congresso. A gente conhece todos os três palestrantes, André, Daniel e Wilton, sabemos da qualidade e da competência de todos eles. Eu queria saber se o Marcos Vinícius tem algum comentário a fazer. O SNO Talks, ele hoje é composto pelo Molinari, a Clarice e o Marcos, né, que tem trabalhado à frente aí. Queria saber se o Marcos tem algum comentário a fazer. Fica à vontade, Marcos. Boa noite, André, Daniel, parabéns pelo congresso, Wilton, Molinari, Murilo, obrigado. Eu acompanhei a aula do Wilton, mas não consegui entrar, demorei um pouquinho, aí entrei depois. Eu só queria elogiar, dar os parabéns para vocês. Eu acho que uma coisa que ficou do congresso, que eu acho que é importante, para mudar um pouco da mentalidade, né, é que quando a gente fala em uveíte, às vezes os outros especialistas a gente tem um pouco de medo, né, a gente fica um pouco assim. Mas quando a gente aborda a uveíte como abordado no Congresso, falando de inflamação ocular, aí eu acho que pega todo mundo, né? Teve sessões de superfície ocular, sessões de lágrima, sessões de olho seco, né, relacionadas órbita e inflamação. Então, no fundo, a inflamação ocular ela atua em todas as áreas da oftalmologia, no glaucoma, da catarata, na pálpebra. Então, eu acho que isso muda um pouco essa percepção de visão e acho que o congresso que vocês produziram de modo tão excelente ajuda a gente a ter essa percepção um pouco mais ampla. Isso é ótimo para a oftalmologia. Parabéns pelo congresso. Nós queremos aqui lembrar que a Sociedade Mineira de Oftalmologia vai contar com um conselho consultivo que será formado pelos ex-presidentes, primeiro presidente, doutor Elisabeto, né, Ribeiro Gonçalves, segundo presidente, doutor Luiz Carlos Molinari, terceiro presidente, doutor João Neves, quarto presidente, doutor Breno Melo, eu estou como quinto presidente, serei, na minha sequência, doutor Ricardo Paleta Guedes. E nós vamos ter a honra de contar com a presença de três ilustres colegas nesse primeiro conselho, que está sendo aí todo formatado pelo doutor Valério Ribeiro, do Departamento Jurídico, e esses colegas são o doutor Daniel Vitor, que gentilmente aceitou o nosso convite, foi feito por Molinari e por mim, o doutor Remílio Suzuki, presidente da SBG, doutor Daniel aí do São Geraldo, chefe de serviço, uma pessoa conhecida aí internacionalmente, e o doutor Fábio Nogueira, atual doutor Emílio, presidente da SBG, doutor Fábio Nogueira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia e Oftalmologia. De antemão, convidar todos os colegas para o simpósio da SMO, que se realizará dia 30 de maio de 2026, na Associação Médica, onde iremos comemorar os 10 anos da SMO. Se Deus quiser, tudo dá certo, eu sempre acredito que já deu certo, nós faremos um jantar no dia 29, na sexta-feira, isso tudo será divulgado. Nós estamos aí começando esse trabalho e já convidar todos vocês para estar presentes conosco lá. Agradecer a todos, dizer que para a SMO isso é muito enriquecedor, engrandecedor, ter três pessoas do nível de vocês, como diz, no dia 24 de julho, presente, e com essas
abordagens tão didáticas, tão claras. Muito obrigado a vocês, obrigado Molinari, Clarice, Marcos Vinícius, a Daniel, o André, Daniel e o Wilton. A gente sempre tem presente também o nosso vice-presidente, o Dr. Ricardo Paleta Guedes, que se encontra de férias com a família, está fora do Brasil, e o Dr. Bruno Trindade, que é o tesoureiro, que nós estamos aí juntos batalhando e com esse departamento jurídico da SMO, que é um pilar para nós aí com o Dr. Valério Ribeiro. Muito obrigado a todos, boa noite, foi uma honra ter vocês conosco. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, boa noite. Deixo a palavra aí aberta também para os 3 palestrantes para despedir, André, Daniel e Wilton, fazer suas considerações finais aí. Prazer muito grande ter vocês. Estou muito feliz, muito satisfeito com tudo aí, com a condução do Molinari aí, do Marcos. Muito obrigado mesmo, em nome da SMO. Agradecer a oportunidade, boa noite a todos, bom descanso. Obrigado novamente, parabéns Oportunidade. pela iniciativa. Muito bom estar com vocês. Boa noite. Agradeço a oportunidade, uma boa noite aí para vocês e até a próxima. Até a Nós da próxima. SMO que agradecemos a todos. Uma boa noite, bom descanso a todos aí. Obrigado. Tchau. Parabéns mesmo por esse congresso no Rio, que só tem elogios em todos os lugares que eu chego. Assim, o pessoal falando, pô, da grandiosidade da organização, que André, e o Daniel e todos que participaram, vocês na organização, assim, brilharam, realmente colocando o Brasil na ponta dessa organização e desse nível, mais de 60 países, realmente uma coisa assim, maravilhosa. Vocês estão de parabéns, orgulho para nós brasileiros, um orgulho muito grande. Muito obrigado a todos, boa noite. Assina embaixo. Tchau, gente.